Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo, eu sou o Jason Ferreira e sim, você está no canal Além da Fé. Então saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está em todas as regiões do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. Agora, para você que está fora do Brasil, eu gostaria que você recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Então, pessoal, eu estou gravando dentro do carro porque eu não tive a menor condição de poder gravar lá fora. Eu gostaria de gravar aqui porque nós temos uma praça muito boa e nós estamos em frente aqui uma igreja Assembleia de Deus e do lado, na frente da igreja Assembleia de Deus, bem na frente mesmo, porta com porta, nós temos uma igreja católica apostólica romana e as duas são super, mega, hiper, ultra rivais. Aí o que acontece? Isso é uma questão de história, vocês sabem disso. Então hoje eu gostaria de poder gravar, mas eu vou ter que gravar dentro do carro porque não tenho condição alguma de poder gravar lá fora, senão vai ficar a imagem muito horrível, mas eu espero que vocês possam me ver, que possam me ouvir e que a mensagem possa chegar ao teu coração e à tua mente. Então, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu acredito que vai ser muito importante para você que é ateísta, para você que é cristão de alguma vertente, de alguma corrente, de alguma doutrina teológica. Eu espero muito que essa mensagem chegue no teu coração. E o tema de hoje é a falsa fidelidade de Deus. Agora, observa aí o nosso subtema, o Deus da imaginação humana. Então eu espero muito que você continue conosco e eu vou te falar sobre tudo isso após a nossa abertura, que é rapidinho. Bom, estamos de volta e, como eu sempre digo, é um privilégio muito grande ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e, acima de tudo, pela sua preferência. Eu fico muitíssimamente agradecido a você. Além da Fé com Jason Ferreira. Pois bem, Brasil, muitos cristãos, inclusive muitos teístas e vários defensores e apologistas da fé cristã, eles acusam os ateus de rebeldia. Eles acusam os ateus de insensatez, de desonestidade, irracionalidade, de tolice, simplesmente porque nós questionamos a autoridade sobrenatural que as religiões dizem, arrotam, dizendo que possui, Brasil. Se uma religião, ela alega veementemente, ela alega poderosamente que ela tem poderes sobrenaturais advindo de um mundo espiritual, então nós precisamos de provas. Nós precisamos de evidências para validarmos essas afirmações que eles dizem. Brasil, eu estou aqui diante de duas denominações gigantescas dentro do Brasil. Eu estou aqui diante da Assembleia de Deus e estou aqui na frente da Igreja Católica. As duas dizem ter uma íntima relação com Deus, mas as duas são inimigas históricas. Então, uma religião que afirma ter contato com os deuses, ela deve, no mínimo, ser honesta na apresentação desse mundo sobrenatural no qual ela diz que existe. Agora, se eu tenho uma religião que diz mover o sobrenatural, que diz ter contato, que diz falar com o próprio Deus, né? Se eu tenho uma religião que apenas fala, e ela não consegue produzir nada, ela não consegue reproduzir nada, ela não consegue dar resultados, então ela será apenas Brasil, uma entre as demais religiões estelionatárias que apresentam um mundo sobrenatural através de argumentos falaciosos, mas que na prática é completamente inútil, Brasil, inútil. E hoje eu quero, se você me der a oportunidade, se você não pular desse canal, eu quero muito falar das mentiras em torno dessa fidelidade dos deuses, dessas religiões monoteístas e ao mesmo tempo eu quero demonstrar para você que tais crenças nesses deuses são completamente eficazes. O interessante de tudo, meu Brasil, é que muitas pessoas falam desses deuses, falam da boca para fora, falam de coisas que eles nem sabem, que eles nunca entenderam, eles nunca ouviram, não sabem de nada sobre esses deuses, mas falam. Mas nenhum deles sequer, um ser humano sequer consegue vivenciar as promessas desses supostos deuses que estão descritas nos livros sagrados. Então, diante disso, alguém me pergunta, Jason, será mesmo que Deus existe? Eu digo sim, Deus existe sim. Mas aonde, Jason? No imaginário.
no imaginário do ser humano. É ali que Deus existe. Somente para você ter uma ideia, Brasil, de como é perversa essa religião, de como as pessoas inventam, como esses escribas inventaram coisas, como esses profetas projetaram ideias que não se sucederam. Veja que, segundo os profetas, Deus enviaria o Messias e estabeleceria o seu reino de paz após o exílio babilônico. Mas isso aconteceu, Brasil? Isso aconteceu lá no antigo Israel? Não! Religião, Brasil, é algo que confunde a cabeça das pessoas, que perturbam, que destrói a ordem social, que destrói o progresso das pessoas, porque criam perspectivas e expectativas falsas. Segundo o profeta Daniel, se você for conferir lá em Daniel capítulo 2, 13 e por aí sucessivamente, você vai ver que Deus prometeu que enviaria o Messias, mas enviou? Não enviou Messias nenhum. Tanto é que os judeus esperam o tal Messias até o dia de hoje. Se esse Deus das Escrituras, até o dia de hoje, se esse Javé das Escrituras, ele não conseguiu enviar esse profeta, não conseguiu enviar esse Messias até o dia de hoje. Veja que esse Messias estava com a data certa lá em Daniel para vir. As semanas de Daniel estava tudo certo quando Deus estabeleceria seu reino e não estabeleceu. É isso que eu quero te dizer. Ah, diz, mas Deus ele é fiel. Fiel como que esse Deus é fiel? Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Zacarias, falaram sobre o quanto Deus zela pela sua palavra para cumprir e o quanto a fidelidade de Deus é eterna. Porém, meu Brasil, esses profetas, coitados, morreram. E Deus fez alguma coisa para cumprir absolutamente nada. É necessário, Brasil, que você refresque. É necessário que você pense, que você reflita, que você faça uma reflexão profunda e que você veja com seus próprios olhos, que você investigue e você perceba que tudo isso não passa de mentiras, de expectativa dos escribas, dos autores, dos livros sagrados. Quando os tempos, por exemplo, quando os tempos dos dias da profecia de Daniel estavam se aproximando, lá no início do século I, se levantaram vários homens alegando ser o Messias, mas todos eles falharam na prática, morreram, e nenhum Messias de verdade apareceu. E nessa mesma época, nessa mesma geração, diante desse mesmo povo, no início do século I, muitos profetas, sacerdotes e outros intérpretes da lei mosaica, eles entenderam que as profecias de Daniel estavam prestes para se cumprir naquele tempo, que o Messias viria naquele tempo, naquela geração, para aquele povo. Então o que eles fizeram? Como eles perceberam que não havia um Messias à altura das profecias, então eles inventaram um Messias chamado Jesus, para dizer que a palavra de Deus havia se cumprido. Mas ninguém sabe absolutamente nada desse homem que disse que encarnou. Os escritores falam que ele encarnou, que ele viveu, que ele fez milagres, que ele andou sobre as águas, que ele curou pessoas, que ele curou cegos, surdo, mudo, tetraplégicos, que ele expulsou demônios, perdoou pecados, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, que ele fez grandiosíssimos milagres, mas de forma invisível. O mundo todo do século I não conseguiu ver nada. E as únicas coisas que nós temos são os relatos daqueles que inventaram esse personagem. Aí fica difícil acreditar no Messias desse. E de qualquer forma, de qualquer maneira, de forma direta ou indireta, como você queira pensar, ou como você queira imaginar, ou como você queira conceber esse Messias não estabeleceu o seu reino visível. Entenda, reino visível ele não estabeleceu aqui na Terra. Ele não cumpriu as profecias quanto às promessas físicas, as promessas visíveis. Ao contrário, ele alegou que tudo isso era para um reino invisível. E após isso, o suposto Messias, ele morreu e disseram que ele ressuscitou, mas na verdade ele sumiu. E nunca mais ele apareceu na história da humanidade. Então, Brasil, que fidelidade é essa de Deus? Que promessa é essa? Como que esse Deus zela pela sua palavra? Por diversas vezes, em diversos lugares e pela boca de muitos profetas, sacerdotes, juízes, reis, poetas, músicos e autoridades do antigo Israel, Deus deixou sempre claro que a sua fidelidade durava para sempre. Mas que fidelidade é essa? E por incrível que isso nos pareça, nós nunca tivemos notícias de fato
e de verdade de que esse Deus operou, que ele interviu na história de Israel ou de algum povo ou de alguma tribo em algum tempo, em algum lugar. Infelizmente, Brasil, tudo que nós temos, tudo que nós vemos quando lemos a Bíblia, ou quando lemos o Corão, quando lemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, são histórias inventadas para dizer que o Deus de Israel existe e que ele age em favor do seu povo, mas tudo isso é mentira! Muitas pessoas ficam zangadas comigo. Eu pergunto, mas por que você está zangada? Ah, eu estou zangada porque você está dizendo que Deus não é fiel. Eu digo, mas é fiel. É, fiel sim. Como que Deus pode ser fiel? Como que Deus pode cumprir a sua palavra? É só você observar. Veja a história. Veja a nossa história mais recente. O Holocausto dos Judeus, por exemplo, foi um evento que deixou claríssimo que Deus nunca agiu em canto algum, de modo nenhum e sob aspecto algum. E mesmo que eu prove, e mesmo que eu mostre todas as evidências históricas, arqueológicas, geológicas, geográficas, não adianta. O povo, quando tem uma mente cauterizada, fechada, fundida, uma mente ignorante, uma mente supersticiosa, por mais que eu mostre o holocausto para eles, e por mais que eu mostre a ineficácia da Bíblia, da Torá, da Tanakh, não adianta. Porque eles vão me perguntar, sim, mas e as vitórias que o povo de Israel teve? Isso não foi Deus? Não, não. O povo de Israel também sofreu várias derrotas, mas isso não se deve a Deus algum, mas ao próprio esforço do povo, à própria inteligência e tecnologia desse povo. O Deus de Israel, ou qualquer Deus de alguma religião, nunca esteve com o povo de Israel, ou com alguma tribo de algum lugar espalhada na face dessa terra. E essa noção que as pessoas fazem de que a derrota veio pelo pecado de alguém. Gente, essa noção arcaica que afirma que o povo era derrotado numa guerra ou numa empreita por causa do pecado de alguém, isso é demasiadamente ingênuo. Isso é supersticioso demais, é falacioso demais. Essa ideia de que existe um Deus que está do nosso lado é mentiroso, é infantil. Você se liberta disso. Se você estudar, se você ler, se você conseguir ouvir bem e se você investigar, você vai perceber que o comportamento que Deus tem hoje é o mesmo comportamento que Deus tinha antes com o povo de Israel. Era tudo superstição. Veja o Holocausto. No Holocausto, crianças, adolescentes, jovens e velhos de todas as idades, de todos os gêneros, foram abandonados por esse Deus, foram massacrados e mortos, e nenhum Deus ou nenhum anjo apareceu para demonstrar pelo menos quais eram os planos de Deus para aqueles tempos, lá nos anos 40, e Deus nenhum apareceu. Então chega um momento pelo menos na vida que você deve refletir. Um momento na vida, pelo menos por um segundo, que você deve se perguntar: cadê a fidelidade desse Deus que nunca apareceu em canto algum, em lugar nenhum, em tempo nenhum, Brasil? E não se manifesta nos dias de hoje, então não é possível. Então, diante disso, Brasil, eu sou levado a acreditar todos os dias, por todas as evidências, por todos os fatos, por toda essa realidade massacrante que massacra a fé. Eu sou obrigado a admitir que não existe um Deus Pai, que isso tudo é uma invenção da cabeça humana. Ora, é só nós pensarmos, é só nós refletirmos. Veja uma coisa: os cristãos, espíritas, judeus, os muçulmanos, hindus e outros religiosos oferecem todos os dias, por todos os meios de comunicação, eles oferecem produtos, serviços e bens invisíveis que não funcionam de nenhum modo. Isso é o quê, Brasil? Isso é vigarice. Isso é uma vergonha para a nossa mentalidade, para o nosso Brasil. Acorda, Brasil. Eu fico me perguntando como que uma pessoa adulta vem para cá, para uma igreja dessa, ou para uma igreja de qualquer outro lugar, como que uma pessoa adulta, responsável, com um bom juízo e com seu juízo no lugar, vai dar créditos a essas coisas que não podem ser provadas na realidade. Nós temos, por exemplo, um conjunto de fenômenos naturais que são invisíveis. Entenda, são invisíveis, mas ao mesmo tempo são funcionais. Se você observar, veja aí a eletricidade, a gravidade, o som, o vento, as ondas de calor, o eletromagnetismo, a força nuclear alta, a força nuclear baixa, as ondas de rádio, a internet, a ultrassom, o raio-x e etc, etc e tal, e por aí se vai. Essas forças são de fato invisíveis, mas elas são existentes, elas são eficazes. Mas eu pergunto, mas e os anjos? Os santos?
os orixás, os espíritos, os caboclos, os gurus, os mentores espirituais, os salvadores divinos, os intermediadores e os deuses. Como é que essas coisas funcionam? Eu só gostaria que os teólogos, por generosidade, por favor, por obséquio, por misericórdia, eu gostaria que os teólogos, os apologistas da fé cristã, em lugar de ficar no blá 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 e no blá blá blá, eu queria que vocês demonstrassem, eu queria que vocês mostrassem como é que funciona o mundo sobrenatural, como nós podemos de forma definitiva e racional contatarmos os deuses. Eu gostaria que vocês movessem o sobrenatural e não ficasse de blá blá blá. Eu gostaria que você me dissesse como podemos encontrar esse Deus e como nós poderemos ouvir de uma forma que realmente seja sensata, ouvir a voz de Deus, para nós não ficarmos sendo reféns disso daqui, olha, dessas igrejas, desses vigaristas da fé. Mas vocês teólogos só ficam de blá blá blá. Isso cansa, Brasil. Isso cansa, isso incomoda a vida das pessoas. Nós somos levados todos os dias por todos os pastores, padres e espíritas. Nós somos levados a desenvolver uma falsa esperança nesses deuses de bostas que as religiões nos apresentam, nessas forças espirituais ineficazes e que não funcionam para nada. Nós nos dedicamos todos os dias, dedicamos as nossas vidas a esses deuses, nós confiamos nessas entidades, os protegemos, nós os defendemos, matamos e morremos por eles, fazemos protestos e guerras em nome desses deuses, nós construímos templos em nome deles, matamos animais, derramamos sangue para agradá-los. Nós fazemos inimizade com outras pessoas para ficarmos mais próximos desses deuses. Nós fazemos cultos, orações, acendemos velas, jejuamos, nós buscamos santificação e nada desses deuses aparecerem. Nós fazemos rituais, damos dinheiro, levamos a mensagem desses deuses ao mundo, fazemos oferenda, criamos feriados nacionais para homenageá-los e os deuses não aparecem. Ao contrário, os deuses só existem na imaginação desses fúteis religiosos. Então eu sou levado a acreditar que de fato e de verdade esses deuses de qualquer religião ou um Deus personalizado, ou seja lá qualquer Deus que inspirou qualquer livro de qualquer religião, eles só existem na cabeça dos tolos, dos necessitados ou daqueles que estão altamente carentes, sabe? Daquelas pessoas doutrinadas, fanáticas, desesperadas, aflitas e iludidas por tudo isso. Você que está do outro lado, você pode julgar os meus argumentos, pode, você tem total e plena liberdade e o direito de fazê-lo. Agora, eu não posso escapar dessas perguntas, eu não posso deixar de pensar como que um Deus poderoso, poderosíssimo, não socorre um esfomeado. Um Deus que é fiel não protege um indefeso, não revela um ato de injustiça. Ele não dá a localização de alguém desaparecido ou um sequestrado. Ele não impede um estupro, não livra alguém de um afogamento ou de um assassinato, de um desmoronamento ou de um tsunami. Por favor, como é que eu vou acreditar na providência, na fidelidade, na soberania de um Deus desses? Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito que essa mensagem tenha chegado ao teu coração. Mas como sempre, eu deixo uma reflexão poderosa aos corações e mentes. E nesta reflexão eu quero te dizer o seguinte: este ou aqueles deuses, eles não merecem o teu louvor. Eles não merecem a minha adoração. Então, para mim, essas forças sobrenaturais, ou os deuses, as entidades e todas as forças que estão nos mundos espirituais não fazem sentido. Se elas não funcionam, elas não servem para mim. Então, se algo não funciona, Brasil, e não serve para absolutamente nada, para quê? Eu quero isso para minha vida. Então, para que eu possa finalizar essa mensagem de hoje, eu só gostaria de perguntar com toda honestidade, com toda a franqueza do meu coração para você: para que você, ou eu, ou a tua família, ou qualquer um de nós que habitamos nessa terra, para que você quer um Deus que não funciona, um Deus que não age, um Deus que não aparece, um Deus que não fala, um Deus que não se manifesta, um Deus que não intervém e um Deus que não deixa claro nada, ou nenhum dos seus planos, ou nenhum dos seus desejos? Então, para que isso, Brasil?
Bom, eu desejo a você um fortíssimo abraço, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu compartilhamento, agradeço pelas sugestões que você faz aí dos meus vídeos, obrigado pelas suas recomendações, obrigado por você compartilhar os meus vídeos nas redes sociais e em todas as plataformas, muito obrigado mesmo. Agradeço a você que é membro, agradeço a você que me ajuda de forma direta e indireta. E se você realmente quer contribuir para que esse pensamento chegue em mais corações, por gentileza, pessoal, nos ajuda através do Pix, que está aqui agora. Você pode me dar uma força. Jason, você está cobrando alguma coisa? Não, eu não estou cobrando nada de você. Eu estou te pedindo uma ajuda voluntária. O que realmente você sentir em querer nos ajudar, por favor, nos ajuda, para que a gente possa ter mais força, mais ânimo, mais motivação, para que a gente possa levar essa mensagem mais para frente, tá bom? Um fortíssimo abraço para você, até o próximo vídeo, se Zeus e Thor assim quiserem. Tchau, tchau, pessoal.